Então vamos falar sobre os contadores sequenciais, ou um contador sequencial de 0 a n, ou seja, ele vai contar de 0 até o número que eu determinar por um circuitinho lógico simples, conforme está aqui, ok? Alguns detalhes importantes que vai alterar em relação ao que está aqui e ao que está no nosso projetinho que a gente fez aqui no Logisim. A gente percebe que a entrada clear ela é barrada, porém no software ela não é. Então automaticamente você poderia ou colocar uma porta end aqui, ou simplesmente colocar uma NAND e barrar na saída para representar essas barras aqui. Mas como eu estou barrando aqui eu estou invertendo, é como se nenhuma existia. Beleza? Mas na prática eu tenho uma porta NAND e aqui ela é invertida de novo na entrada dos pino clear, ok? A mesma coisa em relação ao clock. Aqui o clock ele é barrado, ele sai aqui da nossa saída aqui e vai inverte no caso e entra o sinal de clock. Como no circuitinho não tem ele não é barrado o pino de clock, então a gente se utiliza do que barrado, como se fosse um contador decrescente, mas em função de não ter a barra no softwarezinho lá, ok? Então como que a gente monta, como que a gente faz então para ter um contador de 0 a n? Em resumo, a gente vai fazer com que um número posterior ao que a gente quer que pare de contar, mande um sinal verdadeiro aqui, né? Ou seja, todas as entradas da porta end tem que estar no valor 1, e nesse momento o nosso flip-flop vai para o clear, né? Ou seja, vai voltar para o estado 0 e vai reiniciar a contagem. Beleza? Então aqui a gente tem o contador pronto, né? Com todas as entradas do flip-flop tipo T em valor 1, que é uma constante 1, né, que tem no software aqui, mas se fosse um circuito prático que a gente montasse, na verdade aqui seria 5 volts. Nosso clock ligando aqui, como ele não é barrado, em vez de pegar do que, eu pego o que é barrado, mas a saída, na verdade, que vai para o nosso contador, é a saída aqui. E aqui então eu tenho uma porta NAND e eu barrei a saída dessa porta NAND para representar as barras nos pinos clear. Mas eu poderia simplesmente substituir essas duas portas aqui por uma porta NAND que funcionaria da mesma forma. Beleza? Então vamos lá. Então aqui é um contador de 0 a 7, né? Tem 3 flip-flop. Então a partir do momento que eu quando faço nenhuma conexão na minha porta NAND, ele faz a contagem então de 0 a 7. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supondo que eu queira contar até 6, o que eu vou fazer? Um número posterior, no caso ao valor 6, eu vou ter que jogar para que na minha porta lógica ela fique, a minha porta end ou minha porta NAND fique no valor 7, no caso, né? Se a gente for pegar e verificar a tabela verdade, a gente vai ver que o 7 é 1, 1, 1. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que jogar as 3 entradas, ou melhor, as 3 saídas, né, do flip-flop, para que quando elas deem sinal 7, ou seja, as 3 fiquem em 1, ele reinicia, no caso, a contagem do 0. Ou seja, ele vai contar somente até 6. Vamos testar aqui, ver se vai funcionar. Então vamos simular novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, quando ele for para o 7, essa saída aqui, que é a entrada da porta NAND, vai para o valor 1, mandando todos os 3 flip-flop voltar ao seu estado inicial. Então, pronto. Então, ele não foi até o 7.
agora vamos simular então uma contagem até 2. O valor 2 então é 0, 1, 0, o valor posterior a isso é 0, 11, então eu coloco uma porta NOT na saída desse flip-flop, ou simplesmente não ligo nada, e consigo fazer essa contagem de 0 a 2. Então, 1, 2, agora as 3 vão no próximo pulso, vai acionar as 3 portas e ela automaticamente retorna ao 0. Pronto. Então, aqui a gente tem uma exemplificação então de um circuito contador assíncrono que conta de 0 a n. Eu poderia incluir diversos flip-flops, contar até o número que for desejado, no caso, e posso limitar então com esse circuitinho com uma porta NAND, ou seja, que eu mando o meu flip-flop voltar ao seu estado inicial no momento que eu desejar. Aqui em cima a gente tem então um circuitinho conversor de binário para um display de 7 segmentos, ou seja, por exemplo, aqui a gente está no valor 0, 0 e 0. Então, quando eu tenho 0, 0, 0 entrando, esse conversor aqui, ele vai acionar, porque um display de 7 segmentos são vários LEDs, tá? Então, ele vai desligar os LEDs, 7 segmentos tem 7 LEDs, ele vai ligar os 6 LEDs correspondentes a esses números externos aqui. Ele só não liga esse LED aqui, que corresponde a essa saída aqui do conversor. Se for o valor 1, da mesma forma, ele só liga esses dois aqui, né? Só duas saídas dele se liga. Esse tipo de circuitinho aqui é esse aqui, na verdade, né? Tem toda a relação aqui de portas lógicas que a gente consegue montar, né? Em relação à sequência de entradas, quais que são as saídas que ligam.